Análise Vinícius Júnior. Ainda é o melhor do mundo? Ou nunca foi? Olá, amigos do canal Luizinho Carioca. Hoje vamos tratar de um tema que tem provocado muitos debates entre torcedores, analistas e apaixonados por futebol. Vinícius Júnior é, de fato, o melhor jogador do mundo? Ou esse título dado pela FIFA foi precipitado? O título de melhor do mundo, 2023. Em 2023, a FIFA reconheceu Vinícius Júnior como o melhor jogador do mundo, muito em função de sua performance no Real Madrid. Ele foi peça-chave nas conquistas da Champions League e de outros títulos importantes, demonstrando velocidade, dribles agressivos, capacidade de decidir jogos grandes e, principalmente, protagonismo em partidas decisivas, algo que o prêmio valoriza muito. Pontos fortes de Vini Júnior: explosão física e aceleração impressionante, habilidade no 1 contra 1, participação direta em gols importantes, assistências e finalizações, personalidade em jogos grandes. Mas o reconhecimento da FIFA não se limita ao talento técnico. Ele também é uma escolha política e simbólica, muitas vezes guiada pela relevância do clube, impacto midiático e momento da temporada. Críticas e limitações, sobretudo em 2024-2025. Nos últimos jogos, especialmente no Campeonato Mundial de Clubes, e também com a seleção brasileira, observamos um Vinícius Júnior bem abaixo do nível que o consagrou. Atuações sem brilho, pouca efetividade ofensiva, erros técnicos e táticos frequentes, baixa contribuição coletiva, principalmente sem a bola. Na seleção é inegável, até hoje, ele não entregou uma grande atuação em Copas, eliminatórias ou Copa América. Vem tendo dificuldades de encaixe tático, muitas vezes preso na marcação e com pouco entendimento do sistema ofensivo. Então ele nunca foi o melhor do mundo? Foi sim, naquele contexto de 2023. O prêmio é circunstancial, reflete o auge da temporada e não define uma verdade absoluta sobre a carreira de um atleta, como aconteceu com Modric em 2018 ou Cannavaro em 2006. O título de melhor do mundo não significa que o jogador será o mais dominante por anos. Hoje Vinícius não é o melhor do mundo. Seu desempenho recente é inconsistente e está claramente abaixo de jogadores como Bellingham, Mbappé, Haaland, Rodrigo, entre outros. Mas isso não anula seus méritos passados, nem sua capacidade de retomar o topo. Conclusão: Vinícius Júnior é um talento raro e chegou sim ao topo do futebol mundial. Mas no momento, seu futebol está longe de justificar o título que recebeu. A crítica não é desmerecimento, é apenas constatação de fase, de performance e de cobrança proporcional ao que se espera do melhor do mundo. Vamos acompanhar. O futebol é cíclico. E talento, ele tem de sobra, mas precisa evoluir taticamente e mostrar mais regularidade, especialmente com a camisa da seleção. Sobre individualidades e jogadores com cartaz, eu queria falar sobre dois em que tem muito nosso interesse. Vinícius Júnior e Rodrigo, cada um em um momento muito diferente do clube. Vinícius Júnior é prestigiado, sendo titular em todos os jogos, mas nessa Copa do Mundo de Clubes já não havia feito uma boa temporada no nível em que esteve na anterior, e nessa Copa do Mundo de Clubes, com exceção do jogo contra o Red Bull Salzburg, que ele fez um bom jogo, nas outras partidas todas um futebol muito abaixo, fraco, né? Foi uma Copa do Mundo fraca do Vinícius, agora que terminou com essa derrota do Paris Saint-Germain. Hoje mais um jogo em que ele praticamente não participou, né? Nem defensivamente, nem com a bola. E uma coisa que eu acho elogiável no Vinícius é que quando ele pega na bola, muitas vezes ele tenta, erra, mas não deixa de tentar. E tenho percebido que nesses últimos jogos ele tem tentado inclusive menos, né? Ele tem tentado e errado e tem tentado menos. O que fazer com um jogador desse nível, né? Com o cartaz que o Vinícius tem de ter sido eleito pela FIFA melhor jogador do mundo, quando não consegue responder em campo, Rafinha? Assim, essa hora é importante o treinador chegar agora nessa situação, como o Xavi está chegando agora, pegar ele, como você falou, nós acostumamos a ver o Vinícius Júnior brilhando, né? Fazendo jogadas extraordinárias, indo para cima todos, como você mesmo falou agora, filho. Tem dia que pega a bola, não acerta, mas não desiste, está sempre tentando, não se esconde do jogo.
Às vezes não acerta nada, mas não foge do jogo, vai para cima, procura sempre uma jogada individual, às vezes acaba exagerando nenhuma, mas esse é o futebol que a gente acostuma ver. Agora, essa hora é importante, o treinador chegar e fazer assim, ó, Vinícius, vem cá, senta aqui, vamos conversar, quer? Faz isso, né, dá aquela confiança que ele precisa. É isso que eu quero você, o Vinícius, esse Vinícius, mostra para ele os vídeos dele, as coisas que ele quer que ele faz. Monta um sistema para ele, claro, vão jogar em função dele, mas assim, conquista coletiva gera benefício individual. O Vinícius estava brilhando por quê? Porque o Real estava redondinho, a bola estava chegando boa nele, tinha jogadores que davam suporte para ele, então assim, não pode perder ele, de jeito nenhum. É um jogador que é muito importante para o Real, e eu tenho certeza que tem que ter essa conversa e o Thiago vai fazer isso. Por quê? Precisa. Não apresentou as mesmas performances que a gente está acostumado. Fica claro, quando um jogador desse, que após não rende, da forma que é esperada, fica devendo, porque aí todo mundo, os jogadores do próprio time esperam, opa, vamos pegar a bola, vamos roubar a bola e dar nele, porque ele vai fazer alguma coisa. Então, uma hora tirar uma coisa da cartola, fazer alguma magia, mas e quando não rende, acaba prejudicando. Então, assim, vale a pena assim, agora dar uma descansada, trazer ele e mostrar para ele. Tanto que a gente precisa dele, né, bem também na nossa seleção. Então, essa conversa agora, desde o começo com ele, acho que o Thiago vai fazer que ele volte a render, né, o que a gente está acostumado a ver. E a nossa expectativa, né, Mansur e Charles, amigos do Troca de Passes, era de que o Vinícius pudesse jogar na seleção algo próximo daquilo que ele joga no Real Madrid. Embora a gente já tenha falado aqui sobre contextos diferentes e tudo mais, só que na seleção ele não conseguia render, no clube rendia. E agora ele está com uma dificuldade também no clube. Como é que a gente resolve esse problema, Mansur? Olha, assim, sabe, sinceramente, o que me preocupa mais com o Vinícius não é o acabamento das jogadas dele com bola. Eu acho que naturalmente, pela qualidade dele, quando o time estiver mais ordenado, o momento passar também, momento de confiança, acho que todo jogador tem essas oscilações, eu acho que as coisas voltam a acontecer, o talento está lá, não é possível. O jogador que for, você pode até achar que o Vinícius melhor do mundo seja um fenômeno de uma temporada. Agora, o Vinícius jogador de elite, ele é uma realidade permanente. O Vinícius está na elite do jogo, do futebol internacional, do futebol mundial atual. Então, ele é um jogador desse nível. Agora, então eu acho que naturalmente seja com o progresso coletivo, seja com ele superando um momento de talvez um pouco menos de confiança, ou de que as coisas não acontecem, uma fase tecnicamente abaixo, eu acho que ele retoma. O que me preocupa, de fato, é o Vinícius tão cedo. O Vinícius completa daqui a 3 dias 25 anos. O que de fato está me preocupando é a sensação que eu tenho cada vez mais de que ele é um jogador que o time precisa se adequar a ele, porque sem a bola o trabalho dele está muito reduzido. Isso eu acho que, quando a gente pensa em seleção brasileira, quando a gente pensa no próprio Real Madrid, isso é uma situação que eu acho que não é dizer que o Vinícius tem que correr uns 100 metros de campo para cima e para baixo, diminuindo a capacidade dele de resolver os problemas com bola e de ser decisivo na frente. Mas está muito claro que às vezes as jogadas estão passando próximo a ele, e ele poderia ter uma atitude mais proativa, né, de fazer uma pressão, de estabilizar um jogador que está com a bola conduzindo pela intermediária. Isso tudo é possível ele fazer. E isso é uma coisa que está me incomodando mais. Daqui a pouco, se o Xabi Alonso achar que não dá para ter 2 jogadores com tão pouco trabalho, eu temo que, pelo que o Mbappé representa também globalmente, pela contratação que foi, ele também ele fez mais de 40 gols no ano. Pelo que ele fez, o número de gols que fez na última temporada, que acaba sobrando para o Vinícius. Não estou imaginando aqui que o Vinícius amanhã vai para o banco de reservas, mas que essa discussão daqui a pouco vai estar instalada no Real Madrid. Eu acho que é importante ele ter um pouco mais do trabalho dele coletivo sem bola. Rick, eu queria também ouvi-lo sobre esse assunto, porque é algo que nos interessa pensando em Copa do Mundo. Cara, e eu vou mais além, sabe? O Real Madrid centralizou muito a questão de jogar a favor do Mbappé. E aquele fez mais de 40 gols, precisamente 44 gols e 5 assistências na temporada em 59 jogos. E o Vinícius tem que saber que ele precisa corroborar
para que isso não aconteça e ele não fique com um coadjuvante escondido. E aí eu vou mais além, Manso. Sobre essa questão defensiva, é claro que eu não tenho o talento do Vinícius Júnior, nem perto disso. Só que eu sempre aprendi, para você correr menos, é só passar da linha da bola. Você não precisa combater, você não precisa correr para trás. Você perdeu, é só passar, recompõe, fica de frente. Tenta fechar o espaço. Exatamente, o cara vai passar por você. Aí agora, daqui a pouco você vai mostrar o lance lá pra gente. Aí não dá. O cara passa pelo lado, o Nuno Mendes passa pelo lado, o Vini não ataca o cara. Aí tudo bem. Aí tá faltando algum interesse de atitude dele. Só que assim, o talento ele não perdeu e nem esqueceu. Eu tô com o Rafinha. Eu acho que o Chaves vai ser muito importante para essa temporada. O Chaves sendo importante para o Vinícius, consequentemente a nossa seleção vai ganhar muito com isso. O Vinícius mais confiante. O Vinícius voltando a ser aquele Vinícius que a gente conhece. O Vinícius voltando a ser aquele Vinícius que ganhou, né, o prêmio individual. Com certeza ele é um diferencial para a seleção na próxima Copa do Mundo 2026. Agora, me preocupa também essa questão de a gente ter que falar isso para ele. Aí é duro. Essa é a questão para mim. Porque o mundo está cheio de exemplos de jogadores que fazem funções parecidas com a dele. Olha para o Paris Saint-Germain, por exemplo, é um exemplo de solidariedade. Tem jogadores que estão resolvendo na frente e que estão correndo para trás. Né? E o Mansur, eu sei que o Pinheiro, né, a análise tática preparada pelo Mansur tem a ver com isso. Não, mas não é só com o Vinícius, não é só sobre o Vinícius, mas eu vou tentar mostrar aqui, é difícil aqui, mas vamos tentar ao mesmo tempo mostrar o que é a questão defensiva, o que foi a questão defensiva do Real Madrid hoje, e também o que são as tão faladas rotações que a gente falou aqui do PSG. Aqui o PSG está iniciando a jogada, quero mostrar primeiro aqui, ó, a saída está com o Marquinhos, nesse momento, Beraldo e Nuno, os três por trás, né? Aqui a gente tem Vitinha e João Neves, e aqui já está o Fabian Ruiz, que inicia fazendo um trio de meio, já se colocando para ser o quinto na parte ofensiva, que aí você vai ter Hakimi, o Doué como uma espécie de meia direita, o próprio Fabian Ruiz meia esquerda, Kvaratskhelia como ponta, Dembélé como centroavante. Isso fazer uma interrupção só por uma brincadeira, porque tá me coçando aqui, eu preciso fazer. E na tela vocês veem o Tchouaméni escondidinho ali embaixo da tarde assistindo o Troca de Paz. Olha lá, a cabeça do Tchouaméni ali embaixo da tarde. É verdade, ele tá assistindo o Troca de Passes e ouvindo as explicações do Mansur de camarote. Desculpa, viu, Mansur? Aí eu quero chamar a atenção. Está aqui o modelo do Real Madrid para defender. É mais ou menos, assim, não estou fazendo comparações de time, era mais ou menos a ideia do Botafogo. Era um 4-3-3, protegendo o centro do campo e induzindo o jogo para os lados, para fazer com que esses jogadores aqui e esse bloco balançasse e tentasse comprimir o adversário contra a lateral do campo para ali pressionar. O que acontecia? Primeiro, tinha pouco trabalho dos jogadores que estavam do lado nessa primeira condução, o PSG sempre colocando o jogador ocupando esse espaço lateral, na lateral do bloco, para tentar atrair e fazer com que alguém da linha defensiva precisasse sair em combate. Então a jogada vai andar, está aqui o Mbappé, você vê que já não é uma corrida tão assim determinada a buscar a bola, né? A bola passa por ele e vai inverter para o outro lado. Agora já faça a primeira parada. Lembra que o Nuno Mendes era o terceiro na série de bola? Ele já é o segundo meia agora. Já tem a primeira troca, e essa troca é feita com uma naturalidade que a gente praticamente não percebe. E ele vai procurar aquele lugar por fora do bloco. Aí eu chamo a atenção para o Vinícius aqui, ó. Passou. Faltou um ataque à bola, né? Faltou um ataque à bola. Aí o PSG vai rodar essa bola com o Kvaratskhelia. Você vê que as distâncias, o tempo, é pouca agressividade, quase todo o tempo pouca agressividade. O que vai acontecer agora? Já tem um jogador saindo daqui para vir ocupar a zona, fora, ó, aqui, ó. Enquanto o Nuno Mendes agora já é um dos 5 atacantes da linha de frente. E o desenho não mudou, você tem 3 por trás, 1, 2, 3, 4, 5 na frente, e já teve um saindo. Nesse caso é o Doué.
vindo trabalhar como um dos meias. Outro movimento que acontece toda hora, Dembélé saindo daqui para achar espaço. Ó. E nisso que ele faz, o Fabiano Ruiz já atacou a zona em que ele estava. Quase sempre o desenho não muda e as rotações vão acontecendo. Aí aqui a gente vai tirar o Mbappé aqui, faz até uma sombra, mas o Bellingham ele vai praticamente sair da jogada. Quando a câmera vai dar uma fechada, ele vai sair da jogada e vão ficar 3 contra 2. Ó, você vê o Mbappé aqui já parou no alto, na esquerda do vídeo, ele já saiu e o Dembélé já está às costas dele, obrigando o Bellingham a sair de onde ele estava para fazer a jogada. O que gerou aqui? O espaço onde o Fabiano Ruiz vai fazer a finalização. Tudo através das rotações. Quer que volte alguma coisa? Não, moço, olha, nesse passe, olha que ele dá o passe do Hakimi para o Dembélé, o Gonzalo está apontando para o Mbappé que seria o jogador que tinha que ter acompanhado. Volta um pouquinho, você vai estar olha o braço dele, olha o Gonzalo. Bom, um pouquinho só para trás, Gonzalo. Vamos lá. Dá para ver claramente ali com os dois braços erguidos ali, né? Ó. Calma. Volta um pouquinho. Ó, tá aqui atrás. Ele está mostrando para acompanhar o Fabiano Ruiz do lado. É isso. Todo mundo vê, menos ele. Como dizia um amigo meu, o Dembélé não, o Mbappé era melhor não ter vindo. Ao menos a gente já sabia que ia ter uma ali livre, ia marcar e ia dividir a zona.